Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, essa é mais uma aula de biossegurança. Nós estamos finalizando nosso conteúdo do primeiro bimestre, certo? Com a aula de manuseio de pérfuro-cortantes. Nós vimos alguma coisa já sobre esse assunto em uma aula anterior, onde nós estudamos um artigo, né, sobre os acidentes com material biológico, então a gente acabou também falando sobre acidentes com pérfuro cortantes, certo? Então hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre esse assunto, ok? E diariamente, nas instituições de saúde, né, como principalmente os hospitais, o cuidado com o paciente ele requer o manuseio e o descarte desses objetos pérfuro-cortantes, que nós vamos chamar de OPCs, são os objetos pérfuro-cortantes. Quais são esses objetos? Agulhas, bisturis, catéteres intravenosos, que são usados em procedimentos invasivos ou cirúrgicos. Esses são os OPCs. E o fato, né, desse manuseio no cuidado com o paciente aumenta a probabilidade de acidentes com esses objetos, né? É proporcional, tá? E como consequência, os profissionais de saúde são constantemente suscetíveis a acidentes com esses objetos, certo? Nos Estados Unidos, existe um maior número de investigações, né, nesse campo, o que fornece dados estatísticos de quando, como e onde esses acidentes ocorrem. Só que os dados, né, no Brasil e assim como em outros países da América do Sul, eles ainda são escassos, né, os dados sobre esses acidentes com objetos pérfuros cortantes. São escassos e pouco comparáveis, porque poucas instituições de saúde possuem um registro sistemático dessas ocorrências, né, dos acidentes com os materiais pérfuro cortantes. Só que ainda a existência desses dados não significa que não exista o problema, e a gente vai ver aqui na sequência. Quais são os riscos, né, ocupacionais com o manuseio dos OPCs? Primeiramente, o manuseio dos objetos pérfuro-cortantes, ele está associado à ocorrência de acidentes percutâneos, né? A gente já viu isso também em uma aula anterior, né? Então, é considerado um acidente percutâneo como a ocorrência de uma perfuração na pele de um profissional de saúde, que é provocado por um objeto pérfuro-cortante, um OPC ou um similar. E quem seriam esses profissionais de saúde que estão sujeitos a esses acidentes, né? São todo profissional de uma instituição de saúde que usa ou que está exposto a objetos pérfuro-cortantes que podem conter fluidos, né, sangue ou fluidos potencialmente contaminados, né? Então, nessa categoria de profissional de saúde estão incluídos os médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de laboratórios, pessoal da limpeza que trabalha na lavanderia e também na manutenção. Qualquer pessoa que esteja exposta a esse risco, né? O risco de sofrer um acidente com esses objetos pérfuro-cortantes. Então, como eu disse, os Estados Unidos aqui tem assim maior registro de dados sobre esses acidentes. Então, o que eu trouxe aqui para você é o que nós encontramos na literatura, tá? Então, anualmente, estima-se que ocorra cerca de 385 mil acidentes percutâneos em instituições hospitalares nos Estados Unidos, né? Então, são dados
né, de lá. E cerca de 84,5% desses acidentes são com OPCs, objetos perfuro-cortantes. E duas categorias profissionais lideram a lista dessas ocorrências, né? Nós temos os profissionais da enfermagem, né, com 50% dos casos relatados, e também os médicos, com cerca de 13% dos casos. Temos ainda, que não tá aqui no slide, mas o pessoal de laboratório, da lavanderia e da limpeza, está implicado em quase 10% desses acidentes, né? Eles também são expostos. As agulhas que são utilizadas para administrar medicação e retirar o sangue e obter um acesso vascular, elas são responsáveis por 68%, né, dos problemas da ocorrência desses acidentes. Isso revela a gravidade do problema desses acidentes percutâneos. Pois esse tipo de material é bastante implicado na transmissão de infecções sanguíneas, tá? Tal risco se deve à permanência de sangue dentro do orifício da agulha após o uso, né? E também a quantidade de sangue que o profissional entra em contato também é um fator de risco, certo? Após um acidente com sangue contaminado com HIV, um acidente percutâneo, o risco de contaminação é de 0,3, ou seja, 1 para cada 300 lesões, 300 acidentes, certo? Já no caso da hepatite, o risco de contaminação ele vai de 6 a 40%, né, do vírus da hepatite, o HBV. E após um acidente percutâneo, mais, mais de 100 vezes o risco do HIV. Então, é mais de 100 vezes o risco de se contaminar com o vírus da hepatite V do que com o do HIV. Porque anualmente ocorrem mais de 1.000 novos contágios destes profissionais da saúde por conta desses acidentes. E nós temos também ainda o vírus da hepatite C, onde o risco de transmissão é de 2 a 10%. E estão previstos cerca de 200 a 500 novos casos por ano de contaminação com o vírus da hepatite C entre os profissionais de saúde. E é a maior causa de doença hepática crônica, como cirrose, câncer e transplante de fígado, porque ele não tem vacina e nenhuma profilaxia que possa ser feita, certo? E quais são os fatores de risco, então, para os acidentes com os OPCs? Os materiais que requerem maior manipulação, né, como sistemas vasculares que demandam conexão de agulha, dispositivos para coleta de sangue, catéteres endovenosos de material plástico também, ou ainda agulhas do tipo butterfly, aquela borboletinha que, que são aquelas agulhas mais menores, né, mais finas, elas apresentaram taxas maiores de acidentes, então estão relacionados aos fatores de risco. E isso também vai depender do tipo e do design do material perfuro-cortante, né? Estudos mostraram que 29% desses acidentes ocorrem com seringas descartáveis, 12% com agulhas de sutura e, por último, 5% com bisturis.
e cerca de 70% dos casos, né, ocorreram após o uso e antes do descarte. Ou seja, durante o reencape, o transporte e a desconexão, tá? Dessas seringas e agulhas. Práticas de trabalho que estão relacionadas ao risco de acidente são, no caso, né, o primeiro caso aqui, o mais frequente, é o ato de reencapar agulhas. É a principal forma de exposição ocupacional ao vírus do HIV, da hepatite B e C. Então, agulhas não se reencapa, né, em alguns casos. O descarte inadequado, quer dizer, descartar esse tipo de material pérfuro-cortante em lixo comum, ou um recipiente que não seja próprio, ou ainda em superfícies. O descarte em recipientes superlotados, que tem uma recomendação, que é até 2/3 do recipiente que é próprio para esse tipo de descarte, né? O transporte ou a manipulação de agulhas desprotegidas e ainda a desconexão da agulha da seringa, porque no descarte é feito o descarte do todo da seringa, né, conectada ali, da agulha conectada à seringa. Não é feita essa desconexão. Então, olha só, né, nesse movimento de você reencapar a agulha, pode acontecer de perfurar um dedo, né? Ou ainda de perfurar um colega que esteja próximo, né? Então, não se faz o reencape, né? E quando isso é utilizado, é feito, existe uma maneira correta, né? Com um apoio, para que não corra o risco, então, da lesão, da perfuração, como mostra aqui nessa imagem. Existe um recipiente próprio para o descarte de objetos perfurocortantes, né? Nós chamamos de Descartex, Descartex, né? É uma caixa, então, é uma caixa, nesse caso aqui em amarelo, é uma caixa de papelão, né? Ela vem dobrada, né? Você monta essa caixa, né? Existe um saco plástico no seu interior, né? Essa linha tracejada, ela então indica até o volume que é aceitável, que é 2/3 desse recipiente. Essa caixa ela não é reutilizável, então ela atingiu o volume, né, limite, ela então ela vai para um destino de descarte correto, né, de objetos perfurocortantes, que a gente já viu, né, na aula de gerenciamento de resíduos, né, de descarte correto. Então, aqui está mostrando, ó, um lixo comum, né, esses objetos perfurocortantes, né, que pode até ocasionar um acidente naquelas pessoas que fazem separação do lixo, naquelas pessoas, nos catadores de lixo. Então, é muito importante que tenha um destino correto e que seja feito um descarte correto. Tá? E quais são as estratégias utilizadas na prevenção desses acidentes? Né? Isso que a gente vai ver agora. Em 1985, o CDC, né, o Centro de Controle de Doenças, divulgou medidas de precauções universais, as PUs, né, com o objetivo de impedir a exposição ocupacional a sangue e fluidos, né? E com essas precauções universais, estava implícito que todo paciente deve ser considerado potencialmente contaminado até que se prove o contrário, tá? Então, nessas PUs, traziam medidas preventivas de transmissão de infecção no ambiente de trabalho, né? Como prevenir, então, esse tipo de infecção. Em 1996, a última versão
do Guia de Precauções de Isolamento em Hospitais, reformulou o conceito de precaução universais para precauções padrão, PP, né? Mudou o nome. E a diferença conceitual entre as duas está no fato de as universais considerarem somente alguns fluidos orgânicos como contaminados, enquanto que as PPs, que são as precauções padrões, consideram contaminados todos os fluidos orgânicos, tornando as recomendações mais práticas, certo? Então, tem uma diferença entre uma PU e uma PP. Na verdade, existem semelhanças e diferenças. Então, aqui nessa tabela, nós podemos observar as semelhanças e as diferenças nas recomendações para a prevenção de acidentes percutâneos, né, contidos nas PUs, precauções universais, e nas PPs, precauções padrão. Né? Como exemplo aqui de diferença, ó, na precaução universal, está dizendo para não reencapar, não entortar, não quebrar, nem desconectar com as mãos, né, a agulha. Já no PP, que é a precaução padrão, está dizendo para nunca reencape agulhas com as duas mãos. Usar a técnica de colherada com uma das mãos, tá? Então, assim, existe uma recomendação diferente, uma atualização, né? Por exemplo, aqui, descarte agulhas e seringas, bisturis e outros OPCs em recipientes resistentes. Já na precaução padrão, está dizendo para não entortar nem quebrar, né? E quando manipular, manipule ou desconecte das seringas com as mãos as agulhas usadas, né? Então, não é para fazer isso. Então, tem algumas atualizações, né? Coloque agulhas reutilizáveis em recipientes resistentes a perfurações para transportá-las para a área de processamento. Aqui também está dizendo a mesma coisa. Então, eu tenho semelhança e eu tenho também algumas diferenças, vamos dizer assim, por algumas atualizações das precauções universais, PU, para precauções padrão. Ok. Então, aqui, as políticas de incentivo à segurança no manuseio de pérfuro-cortantes, elas podem ser percebidas quando, por exemplo, nós temos uma instituição de saúde que promove um ambiente seguro, suprindo e disponibilizando os recipientes para o descarte desses materiais de acordo com as necessidades do usuário. Quando, né, o incentivo às notificações dos acidentes acontece, né, o estabelecimento de protocolos de acompanhamento do profissional acidentado, a participação de diversos profissionais em um comitê de segurança também demonstra um comprometimento dessa organização com a segurança do profissional, né? Aquele comitê de segurança interna. Aqui nessa tabela, nós temos então um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais com os objetos pérfuro-cortantes, que são as diretrizes e as estratégias de ação. Então, primeiro nós temos a identificação do risco. Primeiro é necessário registrar e analisar os acidentes, identificar circunstâncias profissionais e materiais envolvidos, identificar padrões de ocorrências e comparar dados entre as instituições, né? Tudo visando a prevenção. Estratégias de controle e prevenção, então nós temos controle de engenharia, que é a seleção de materiais que tenham um design seguro, o treinamento do profissional para utilizar esse material e ainda a avaliação do custo-efetividade. O controle de práticas de trabalho também visa fornecer os treinamentos, né, monitorar a adesão às práticas seguras, né, bem como também, né, os equipamentos de proteção individual. A gente já sabe que é a empresa que fornece, a organização. Um suporte organizacional são políticas organizacionais de incentivo à segurança. Então, visa incentivar a notificação de acidentes, estabelecer os protocolos de acompanhamento do profissional acidentado e disponibilizar recipientes apropriados para o descarte, como nós vimos aqui,
E também a educação continuada, né, as atualizações, né, as reuniões constantes e necessárias às práticas seguras. Aqui nessa imagem, então, nós temos um mapa mental, um mapa conceitual dos objetos pérfuros cortantes, né? Então, a gente tem um resumo aqui da nossa aula, né? Essa imagem, então, ela está na revista Proteção, né, número 211, e ela foi um mapa conceitual que foi adaptado, né, por José Luiz Viana de Couto. Então, nós temos pérfuro-cortantes aqui, né, como o nosso tema central, né, e aqui está dizendo quais são esses objetos. Nós já mencionamos agulhas, seringas, escalpes, ampolas, bisturis, vidrarias, né, são classificados como os objetos pérfuro-cortantes, né. A maneira de se prevenir um acidente com esses objetos, né, então nós temos aqui o uso de EPIs, como luvas, máscaras, calçados fechados, lavar as mãos antes e depois do uso, né, para prevenir também a contaminação, e não reencapar agulhas, reforçando, não reencapar agulhas, certo? Depois nós temos o descarte, aqui tem aquela caixa amarela, que é a caixa coletora, que eu falei para vocês, que precisa estar em um local visível, seguro e a seco, tá? E encher até aquele volume limite, que é 2/3 da capacidade. Tem que estar próximo também do local, né, onde você vai estar fazendo ali o procedimento, para que seja descartado diretamente nessa caixa e não reaproveitar o recipiente, né? Então, ele é descartado. Em caso de acidentes, nós temos então algumas recomendações, como lavar o local com água e sabão abundantes, cobrir o ferimento com gaze, dirigir-se a um setor de emergência e fazer os exames sorológicos, né? Os principais são hepatite B, C, HIV e ainda outros, né? Quando se tem conhecimento do risco que o indivíduo estava correndo, né? Não realizar procedimentos que aumentem a área exposta, como cortes e injeções locais, e sim procurar, então, um setor de emergência. Aqui, por último, nós temos um fluxograma, né? Quando esses acidentes com pérfuro cortantes acontecem, então, temos alguns caminhos a seguir, né? Então, o acidentado deve procurar um médico imediatamente, do pronto atendimento, né? Os exames vão ser, então, solicitados ao acidentado, como nós já mencionamos, né? O HIV, o vírus da hepatite C, da hepatite B, né? Os antígenos, os anticorpos, né? O médico solicita um anti-HIV, um teste rápido para esse paciente, do paciente fonte, né? Para identificar o, o patógeno que possa, né, ter sido transmitido para o profissional acidentado, tá? Se ele não foi vacinado para hepatite, então ele já é encaminhado, né, a um centro para receber essa vacina, tá? Depois de feito o teste anti-HIV do paciente, se o resultado sair até 2 horas, o acidentado aguarda sem medicamento. Se o resultado demorar mais que 2 horas, já inicia então a profilaxia, ou seja, a primeira dose, né, contra o HIV e até o teste sair. E caso de negativo, o acidentado ele é liberado sem medicação. Caso o teste seja positivo, então é feita uma profilaxia por 4 semanas, certo? Essa é a nossa aula de hoje, né? Manuseio de pérfuro cortantes. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficar alguma pergunta, eu vou estar na sala de café disponível no horário do nosso fórum, tá? E eu estou à disposição. Tá bem, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.